dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Espero que todos estejam bem. Estou com saudade de vocês, saudade da gente estar em sala. Mas a gente vai ficando por aqui nesse período, mas logo isso vai passar em nome de Jesus, amém? Então, assim, dando continuidade às nossas aulas, esse trimestre a gente está trabalhando sobre a família cristã e hoje a gente vai estar estudando a lição 7, que o assunto é na separação entre pais, como agir. Então, devemos saber como agir em cada situação. O propósito do Senhor é que não houvesse separação, mas em situações adversas a gente tem que estar preparado, amém? Para iniciar a nossa aula, vamos fazer a nossa oração. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento, que o Senhor possa estar vindo de encontro, Senhor, a cada coração, Pai, a cada mente nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, eu te apresento a cada um desses adolescentes, Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, Pai, possa estar tocando de forma diferente, guardando a mente e o coração de cada um nesse momento, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, pelo sustento, Senhor, que o Senhor continue, Pai, a derramar, Pai, do teu poder sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, então vamos estar agora fazendo a nossa leitura bíblica, né, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo 12. A palavra de Deus nos diz assim: Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: É permitido a um homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Perguntaram-lhes: Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo o adultério. Os discípulos lhe disseram: Se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: Nem todos têm condição de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Amém? Glória a Deus. Então, como a gente já pode ver aqui, que desde o princípio não é um projeto do Senhor para que uma família se desfaça, para que haja separação entre o homem e entre a mulher. Mas a gente pode ter conhecimento, e no meio evangélico isso tem aumentado, que muitas famílias têm deixado o pecado entrar nos seus lares. E aí quando vê, a proporção já está tão grande que acaba tendo essas separações, que os conflitos já não são resolvidos, e aí vai virando aquela bola de neve, e aí o resultado é separar, para que haja ainda harmonia entre os lares, porque quem acaba sofrendo com todo esse conflito são os filhos. Mas vamos estar aqui entendendo o verdadeiro propósito do Senhor, para que quando houver essa situação, em nome de Jesus que não haja, mas quando houver essa situação, possamos estar preparados e ter uma atitude diferente para trazer uma diferença na nossa família. Amém?
Vamos lá. O tema da lição é um tema delicado, como nós falamos, né? E eu já vou começar já fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui nunca teve um conflito entre os seus amigos ou com os seus amigos? E é uma situação que a gente só sabe passando, né? Então, quando você tem um conflito com seu amigo, a amizade ali, ela acaba ficando abalada. Então, mesmo que você tente resolver, mas vai ficar sempre ali uma certa dúvida se você realmente está sendo sincero. Mas, quando Deus está no meio, quando há um arrependimento com sinceridade, um coração realmente arrependido, Deus entra e muda essa situação. Então, da mesma forma que a gente tem esses conflitos com amigos, a nossa família também tem esses conflitos. Só que assim, a maneira como lidamos para resolver os conflitos entre nossas amizades é bem diferente da maneira que os nossos pais vão tentar resolver esse conflito. Então, muitas das vezes acaba em separação mesmo. Mas vamos entender um pouquinho mais aqui como isso acontece e qual será a nossa postura. Amém? Então, vamos lá. Entendendo a vontade de Deus para a família. Como vimos em lições anteriores, o chamado do homem a se unir a uma mulher é formar com ela uma única pessoa. Gênesis capítulo 2, versículo 24. E o ponto de partida para a formação familiar, isso não foi feito por coincidência, mas pela vontade de Deus, como ratificada por Jesus. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Nós lemos isso lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 6. A vontade de Deus para um casal é que não haja separação, mas como pode uma única pessoa ser dividida em duas sem perder a vida? Então, para que possa acontecer essa divisão, acaba que a gente perde a nossa vida. Como perde essa vida? A gente vai entender um pouquinho a perda dessa vida. A expressão bíblica sobre a unidade familiar implica diversos problemas que uma possível separação causa na família. O mais terrível é o rompimento da unidade familiar, que sabemos é o lugar para habitar o amor de Deus derramado sobre nós. A vontade de Deus é que essa união seja indissolúvel e que ela cumpra o seu papel diante do mundo e derrame as bênçãos de Deus sobre os membros dessa família. Então, como já foi falado, o propósito do Senhor não era e não é que haja separação. O propósito dele é que essas famílias fossem uma unidade e essa unidade permanecesse indissolúvel. Então, essa unidade para permanecer juntas, unidas até a volta dele. Então, esse é o propósito do Senhor. Quando ele constituiu o projeto família, foi para que não houvesse separação. Vamos continuar aqui. Compreendendo a realidade da separação. Os casos de separação na família têm aumentado em nossa sociedade, inclusive no meio evangélico. Por um lado, nossa sociedade começa a deixar de lado o conceito de família. Por outro, dentro do meio evangélico, vemos um crescimento do egoísmo e do reflexo do imediatismo, até mesmo para tomadas de decisões tão críticas, sem pensar, sem levar em consideração o contexto familiar, que será afetado com uma separação, principalmente os filhos que não possuem culpa nessa situação, normalmente são os que mais sofrem. Como eu falei, então nesses conflitos, quem acaba sofrendo mais são os filhos, que é a parte mais delicada e a parte mais sensível nessa situação. Os adolescentes acabam que é uma fase ali de mudança, de pensamento. Então, assim, já tem os seus conflitos internos. E quando eles se encontram nessa situação de separação, esses conflitos familiar, a situação se torna bem mais difícil. Mas, se a gente der o espaço ali para que haja a ação do Espírito Santo, a gente consegue harmonizar e consegue mudar essa situação. Continuando aqui o nosso texto.
Infelizmente, vivemos em um mundo marcado pelo pecado que acaba por embaçar a imagem original da perfeita criação de Deus para o nosso mundo. Isso inclui a família. O propósito de Jesus, o propósito de Jesus nos deu um aviso quando ao viver neste mundo. Sim, ele nos falou que teríamos vida em abundância, está lá no Evangelho de João 10:10. Mas ele também deixou bem claro as regras do jogo. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. São diversos tipos de problemas familiares que podem causar o sofrimento da família e pode levar ao processo de uma separação dos pais e sua consumação. Nas Escrituras, vemos Jesus falando que um dos problemas principais para o acontecimento de uma separação é a dureza de coração humano. Isso também a gente viu aqui na palavra, no texto. A dureza do coração é o que causa esses conflitos. Por quê? Nós somos tão egoístas que muitas das vezes a gente não quer mudar de opinião e não quer mudar o nosso direcionamento. Então a gente acha que a gente está certo, a gente acha que ali, se eu mudar de posição, se eu mudar o meu conceito, eu vou estar me rebaixando. Só que a palavra do Senhor nos mostra que isso é uma dureza de coração, que o verdadeiro propósito dele é que haja o arrependimento, que a gente consiga aplicar desde o princípio o verdadeiro propósito dele para uma família. Continuando aqui, ó. Às vezes nossos pais são os que possuem o coração mais endurecido, mas o que podemos fazer? Vamos aprender um pouquinho o que a gente pode fazer para estar ajudando nossos pais quando eles estiverem nessa situação do coração endurecido, que ali aquele conflito ali que você vê que está atrapalhando a harmonia, que está atrapalhando ali a vivência familiar. Você, como um adolescente, servo do Senhor, que tem conhecimento da palavra de Deus, que tem entendimento do propósito do Senhor, você pode ser ali um canal de bênção dentro da sua família. Você pode se levantar ali como um atalaia e mostrar para os seus pais que aquela situação não é o que Deus quer para aquela família. E se os seus pais não são evangélicos, aí que aumenta a sua responsabilidade em trazer essa harmonia para esse lar, porque você é a fonte que está ali, é você que é o cristão, é você que conhece a palavra, é você que vai transmitir essa palavra para eles, para que possa contornar essa situação, amém? Então, dando continuidade. Separação. E agora? Você pode ser uma pessoa usada por Deus para alterar o rumo da situação, da separação, com a ajuda de Deus, retomar a comunhão na sua família e, em primeira instância, ore ao Senhor, peça direção e sabedoria, pois cada palavra falada pode gerar vida, mas também pode gerar morte. Por isso, use as palavras com cuidado e na hora certa. Saiba que há momento em que o silêncio é a melhor opção. Lembre-se, você deve honrar e obedecer aos seus pais, não importando a situação. Isso a gente pode encontrar lá em Efésios, capítulo 6, versículos do 1 ao 3. Então, assim, mesmo acontecendo essa situação, a gente sabe que é um momento difícil, um momento delicado, que os filhos que acabam sofrendo, mas você sendo o único ali que está de fora da confusão, quem está de fora consegue observar melhor a situação e consegue ter ali uma análise melhor. Então você, adolescente, você vai ser esse canal de bênção, você vai ser o portador de trazer a paz e a harmonia para esse lar. Então você vai orar, vai buscar a Deus direcionamento e Ele vai te dar palavras certas. E vai ter momento que você vai precisar ficar calado, porque são os seus pais. Você deve honrar e obedecê-los, independente de você estar gostando daquela situação ou não, mas a sua postura como um servo do Senhor é se comportar obedecendo e buscando o direcionamento de Deus. Amém? Vamos continuar. Uma conversa franca com os dois pode ajudar efetivamente e esclarecer o caso. É uma entrega verdadeira, pode fazer o desencontro. Nossa comunidade cristã tem como objetivo ajudar para seguirmos junto,
fielmente no caminho do nosso Senhor. Entretanto, nem sempre a reconciliação é possível. Nem por isso os seus pais deixou de ser seus pais, ou a sua mãe deixará de ser a sua mãe. Cabe a você respeitá-los em suas escolhas, obedecê-los e honrá-los. Sobre o resto, entregue tudo nas mãos de Deus, pois o melhor Ele fará. Lá em Salmos 37:5, também você pode estar trazendo esse esclarecimento. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Então, assim, você não vai tomar partido. Então, quando ele fala aqui que seu pai não vai deixar de ser seu pai, a sua mãe não vai deixar de ser sua mãe, é nessa situação. Você não deve tomar partido. Você deve honrar o pai e deve honrar a mãe. Porque isso é uma ordenança bíblica, né? Honra o teu pai e a tua mãe para que prolongue os teus dias aqui na terra. Amém? Então, assim, nesse conflito que estiver acontecendo, você não vai tomar partido. Você vai fazer o quê? Honrá-los. Pegar direcionamento, pedir direcionamentos para Deus, Deus vai te orientar e a forma que você vai estar agindo. Então, assim, respeite essa situação. A sua postura, adolescente, em agir vai ser essa, como servo do Senhor. Você vai tentar ali trazer harmonia sempre, a paz sempre. Lembre-se disso. Não fique ali tentando jogar lenha na fogueira, como é falado por aí. Ok, usando ali o seu pai para fazer uma inimizade maior, ou usando a sua mãe também para criar aquele contrito que já está bem evoluído e você ainda se tornando esse pavio ali para que realmente venha acender esse fogo. Então vai se tornar muito mais difícil Deus contornar essa situação. Por quê? Os seus pais não têm esse conhecimento, eles já perderam essa visão. Então você é o único que está de fora, você é o único que consegue enxergar a melhor solução ali, que é pedir para que Deus venha entrar com providência e venha resolver essa situação, esse conflito, para que haja um respeito novamente. Porque o conflito é quando há quebra de respeito. Quebrou aquele respeito ali, é onde há essa separação. Amém? Vamos continuar. Agora a gente vai entrar nas boas práticas. As boas práticas que eu quero trazer hoje para nós, para a gente poder se comportar de forma diferente. Então, assim, como eu falei, Deus não quer isso. Deus não quer que haja separação no meio das famílias, porque o projeto dele foi instituído por ele desde o princípio da criação. O Criador, quando criou o homem, criou a mulher, fez uma só carne. Então, que não haja isso, mas quando há dureza de coração, o pecado entra, esse conflito entra e acaba destruindo essa harmonia dentro do lar. A gente vai estar aprendendo um pouquinho aqui das boas práticas. É uma coisa simples que eu e você podemos fazer para que essa situação mude, amém? Então vamos lá. Boas práticas mesmo. Eu vou deixar minha Bíblia aqui do lado. E a gente vai estar entrando nas boas práticas agora. Eu vou estar falando aqui um pouquinho. Peguei aqui, eu separei 9 palavras. E essas 9 palavras vai trazer um entendimento aqui pra gente. Então aqui, eu vou estar usando uns balões aqui. Que esses balões estão significando vocês, tá? Que se a gente estivesse junto, cada um ia estar com essa palavra. Mas, como vocês não estão aqui comigo, eu vou usar os balões para que a gente consiga ter essa dinâmica, amém? Então, vamos lá. A primeira coisa, qual a minha atitude mediante a essa situação, quando acontecer dentro da minha casa? Como eu devo agir? Então, vamos lá? Primeiro balãozinho. Eu vou precisar de comunicação. O que a comunicação vai fazer de diferente? A comunicação entre os filhos e os pais é de real importância, sendo fundamento para criar um ambiente de paz e felicidade. Precisamos ser cuidadosos com o que falamos e como falamos com nossos pais, de modo a evitarmos mágoa e frustrações, tanto para eles como para nós. Então, assim, se não houver comunicação entre essas situações de separações, o conflito, se eu tomar um partido e eu não me comunicar nem com um nem com o outro para tentar aliar, trazer essa harmonia, trazer essa paz, eu vou ficar frustrado. E a frustração, ela não é um bom sentimento.
Amém? Então, que haja sempre comunicação. Procure entender o porquê que está acontecendo isso. Então, converse com o seu pai, converse com a sua mãe. Não tome um partido antes de se comunicar com os dois, antes de ouvi-lo, para saber. E peça para Deus sempre direcionamento. Amém? Então, uma das boas práticas, a comunicação sempre. Vamos agora para nossa outra. Essa aqui, gente, eu falo para vocês que quando isso acaba, em qualquer relacionamento, não só de pais, mas assim, entre amigos, entre irmãos, quando acaba é uma situação desagradável, porque fica difícil de conquistar novamente. Só Deus mesmo. Então vamos lá? A nossa outra palavrinha de boas práticas é o respeito. Então, o respeito não pode acabar nunca. E aqui, o que eu trago de respeito? Toda e qualquer pessoa precisa se sentir respeitada, mesmo com todos os seus defeitos. Por isso, é de suma importância que os filhos não falem mal de seus pais separados e nem se dirija a eles de forma agressiva ou desprezível. Então, jamais falte o respeito com os seus pais, independente da situação, independente de você estar certo, mas o respeito a eles em primeiro lugar. Amém? Então, já foi a nossa segunda, né, da boas práticas, segunda palavra. Tem mais uma. Essa aqui também ela é de suma importância. Então, aqui, ó. Imagine, se não tiver isso aqui, como que vai ficar essa família que já está destruída, já está em conflito, já tem separação. Então, eu, adolescente, tenho que ter cooperação. Aqui, ó. Cooperação. Então, vamos entender aqui. Ajude seus pais naquilo em que eles precisarem. Isso é muito importante para o bem de todos, principalmente em caso de separação. Então, coopere. Qual vai ser a sua cooperação? Entendê-los que aconteceu aquilo dali, não é o que você queria, não é o propósito de Deus, mas o homem toma suas decisões, mesmo contra a vontade de Deus. E a gente sabe que nós fazemos escolhas erradas, mas você deve cooperar. Não para que isso aconteça, mas quando acontecer, a sua cooperação vai ser o quê? Em entender, em trazer sempre, lembre-se, sempre o respeito, sempre a comunicação, sempre o respeito, cooperação, ajudando em o que for preciso, um ao outro. Não ajude nem só um e não ajude nem só o outro, ajude um ao outro. Então, ajude os dois, amém? A outra palavra também... Essa palavra também é essencial, é uma palavra assim que ela é pequenininha, mas ela é, como eu vou te falar, é um açúcar no amargo, amém? Então vamos lá, estou falando de união. Então aqui, quando tem união, a unidade, né? União. Então aqui, ó. Quando o pai e o filho se unem, a luz que jorra desta união triunfa sobre as trevas da desunião, e o triunfo da união ergue entre eles vigas e colunas de aço, união inabalável e abençoada. Viu? Por que eu falei que essa palavrinha é como açúcar no amargo? Porque ele vai unir. Então, ali, a união é como triunfo, vai jorrar luz sobre as trevas. Amém? Então, que não falte comunicação, que não falte respeito, que não falte cooperação e que não falte união. Continuando nas nossas boas práticas. Essa daqui também é de suma importância. Não deve faltar também no seu lar compreensão. Amém? Então, quando há compreensão, há uma certa atitude diferenciada. Então, nas nossas boas práticas, não pode faltar comunicação, não pode faltar respeito, não pode faltar cooperação, não pode faltar união. E agora a gente vai ver por que não pode faltar cooperação. Não cabe aos filhos julgar seus pais, mas procurar compreendê-los,
que se houve separação é porque eles tiveram seus motivos. Quanto maior for a sua compreensão, maior será a sua amizade. Então, quanto maior for a sua compreensão, maior será a harmonia dentro do seu lar, porque você vai compreender que a situação que aconteceu, eles tiveram os motivos deles, que eles não deixaram Deus ali tomar a decisão, preferiram se separar. Não foi a decisão de Deus, foi, como eu falei, a escolha deles, do casal. Então, eles tiveram os motivos deles e cabe a você compreender e, novamente, pedir direcionamento de Deus para contornar essa situação que já é delicada. Então, não pode faltar a compreensão nas boas práticas de uma vivência nessa situação de separação. Amém? Tem mais palavrinhas também. Essa palavrinha é uma palavra que, sem ela, a gente não consegue sobreviver. E com ela, a gente consegue mover montanha. Amém? Eu estou falando da fé. Então, a fé traz esperança. E aí, o que vemos aqui, ó. Fé, não permita que sua fé seja abalada por causa da separação dos seus pais. Este é o momento de você estar mais próximo de Deus e não distante dele. Então, não se afaste de Deus nesse momento de conflito, de separações, esse momento delicado. Permaneça firme, que esse é o propósito do Senhor, para que haja união, que haja unidade, que haja compreensão, que haja respeito, mas a sua fé tem que estar firmada na rocha, e essa rocha se chama Jesus. Amém? Então, essa palavra aqui é fundamental nas boas práticas também, na sua vivência familiar. Não pode faltar de jeito nenhum no seu convívio familiar ali para trazer harmonia para o seu lar. Amém? Continuando com as nossas palavras, não acabou. Então, essa palavra aqui também, ela é essencial, que às vezes essa palavrinha aqui acaba quando há essa separação. Não pode acabar, muito pelo contrário, ela tem que ser fortalecida, que é a amizade. Então, a amizade, ela tem que estar presente também nas boas práticas, que é um conceito de como você deve agir. Então, vamos aproveitar e já saber um pouquinho aqui, ó. Aproveite cada momento junto com seus pais, ouvindo, falando, compreendendo, apoiando e olhando direto nos seus olhos. É preciso estabelecer uma relação de liberdade e confiança para que ocorra a amizade verdadeira. Então, houve a separação, você não queria. Nenhum filho quer a separação de um pai e de uma mãe. Nenhum filho quer o seu lar separado. Mas quando houver isso, que não cabe em você essa amizade com o seu pai e essa amizade com a sua mãe. Que haja sempre essa confiança, sempre esse respeito e sempre essa liberdade. Amém? É necessário manter esse laço, esse alicerce. Amém? Quase finalizando a nossa aula. Tá faltando apenas 2 palavrinhas para a nossa conclusão. Então, o que a gente vai estar trazendo agora? A nossa próxima palavra é uma palavra que não tem como falar dela e não lembrar do ato que Jesus fez ali na cruz, que foi se doar, se permitir ser pendurado, se permitir ser crucificado em meu lugar. Então, eu estou falando do amor, que foi por amor que Jesus se entregou em meu lugar. Foi por amor que Jesus se entregou por você. Foi por amor que Jesus se entregou naquela cruz. E falando do amor, a gente tem como demonstrar esse amor para os nossos pais. Como a gente deve fazer isso? São pequenos gestos, coisas simples. No dia a dia, você consegue demonstrar isso, consegue demonstrar esse sentimento, consegue demonstrar esse amor entre os seus pais. Independente de estar juntos ou estar separado, você consegue demonstrar esse sentimento através de gestos simples, diário, amando e respeitando a eles. Amém? A nossa próxima palavra é uma palavra pequena, porém
muito difícil de ser aplicada, porque se eu não tiver essa palavra dentro de mim, eu não consigo liberar ela para o meu próximo. E essa palavra requer uma atitude. Eu estou falando do perdão. Então, assim, se não tiver o perdão, como que uma pessoa que não tem o perdão vai liberar? Não tem como. Então, assim, esse perdão tem que estar dentro de mim para que eu possa liberar ele para as pessoas que estão ao meu redor. Amém? Então, aqui vamos ver aqui um pouquinho aqui, ó. O perdão é a chave para se ter um relacionamento feliz. Sem o perdão, o ressentimento e a ira ficam submersos, aguardando o momento de aparecer. Deus nos ensina a perdoar por meio do perdão que nos oferece. Então, Deus oferece de graça esse perdão. Pegue esse perdão para você, pratique ele, que você vai conseguir estar liberando esse perdão dentro da sua casa, trazendo harmonia e trazendo paz. Para concluir a nossa aula, eu quero estar lendo aqui o nosso finalzinho, que fala assim, ó, no processo de separação, o melhor é sempre ter um coração disposto a ouvir e perdoar, orando e buscando ser reflexo do amor de Deus. Seja você um verdadeiro servo, ajudando a manter a comunhão e a harmonia em sua família. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, adolescentes. Fique com Deus, aplique essas boas práticas no dia a dia de vocês, independente dos pais estar separados, independente de qualquer situação. Se a gente colocar em prática todos esses ensinamentos que Deus tem nos dado todos os dias, a gente vai ter uma boa vivência e vai conseguir aguardar a vinda dele firme e forte. Deus abençoe e fique com Deus. Muito obrigada.